Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta. Eu sou Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Ainda não estou muito bem, passei 2 dias internado, por isso que não tivemos o programa, mas estou vivo, voltei, estou de volta. Quartarolo, o que as pessoas precisam fazer para ajudar os velhinhos? E o tema do programa de hoje, Quartarolo? Olha, para ajudar a gente é fácil, né? Só clicar aí, se inscrever no canal Futebol em Rede no YouTube, sem nenhum problema, youtube.com/barra Futebol em Rede, tudo junto. Olha, e o tema hoje tem que ser o Corinthians, né? O Corinthians estreou na Sul-Americana, o Antônio Oliveira teve 19 dias para trabalhar e empatou com o Racing de Montevidéu 1-1. E aí, Seródio? O pior resultado possível, até porque o Racing é o pior time do grupo. E eu não consigo entender, Quartarolo. Os caras falam que não treinam, reclamam que não treinam. Aí o cara teve 20 dias para arrumar o Corinthians. E foi uma decepção. Erro na defesa, erro no meio, erro no ataque. O que fez durante 20 dias? Palavra cruzada? Não, e ele estava tentando buscar algumas alternativas. Eu gosto quando ele coloca para jogar junto o Yuri Alberto, o Pedro Raul. Eu acho que é uma ousadia. O menino Breno Guidon, né? Breno Bidon, né? O Guidon. Bidon. É uma novidade desse time do Corinthians, que tem revelado muitos caras da cabeça de área, né? O próprio Duqueiroz, que ontem jogou pelo Grêmio, e fez uma péssima partida também contra o Strongest, perdendo 2-0 com o time reserva, jogou, né? Mais uma e agora há pouco também outro grande jogador apareceu por ali, aquele que o Vanderlei Luxemburgo lançou, como é que era? O Moscardo. Também muito bom jogador. Ou seja, tem aparecido jogadores desse meio campo do Corinthians. Nada decepcional, mas são jogadores bons, vendáveis, que podem dar lucro. Agora, o Corinthians ficou todo esse tempo sem jogar. Arranjou um amistoso com o Santos, não conseguiu chegar porque teve problema na viagem, na Serra. Faz parte, ok. Aí foi jogar em Londrina com o time da quarta divisão do futebol brasileiro, da terceira, que seja. Venceu por 3-0, todo mundo achou que tinha resolvido o problema. Só que tem uma coisa, eu nunca fui fã do Romero, mas o Romero tem sido o melhor atacante do Corinthians nos últimos tempos. Você começou na reserva, não sei por quê. E mais do que isso, né? O técnico titular estava fora também, porque ele ainda não tem a licença Pro, não está liberada. Então teve que assinar como assistente. Ou seja, o Corinthians parece que nesse momento está sempre um passo atrás, viu, Seródio? Aí eu pergunto para você: o tal do Rubão, que é diretor de futebol hoje, foi diretor de futebol há muito tempo atrás. Ele era o segundo do Romeu, ah, como que é o nome dele? Esqueci. Romeu? O Romeu Tuma Júnior, Ah, grande Romeu. aliado do seu Alberto do Alibe. No Corinthians não aparece uma mudança, sempre são os mesmos. E aí o cara, com todo esse currículo, vai lá e contrata um treinador que não pode atuar. Ainda se fosse um gênio, não, é Antônio Oliveira, que só tem mesmo alguma coisa no futebol, porque foi dirigir o Atlético Paranaense, foi dirigir o Curitiba, foi dirigir o Cuiabá. Em Portugal nunca dirigiu ninguém. Benfica B não interessa. O cara traz um sujeito que não pode atuar. Será que não viram isso? Não, Estão fazendo o que lá? Bruno Lazzaroni foi tá assinando a súmula. como Há uma titular. inversão de valores. O auxiliar assina e o treinador foge. Está muito errado. Me desculpa, mas está muito errado. As contratações já não foram lá grande coisa. Achei que jogador meia-boca. E agora tem o técnico meia-boca. Não vai a lugar nenhum. E o pior resultado possível, empatar com o Racing Montevidéu. Quem olha o futebol uruguaio, eu às vezes olho, porque eu não tenho saco de olhar toda hora,
vê que o futebol uruguaio está uma porcaria. O que rende no Uruguai é a seleção, até porque os jogadores estão fora. E o Racing Montevidéu por medo de ninguém. E o Corinthians tomou gol de bola alçada na área mais uma vez. Está tudo errado. Assim não tem como pensar no futuro promissor. Daqui Eu a acho que pouco. vai sofrer muito. Como? Eu acho que vai sofrer muito esse ano ainda. Nossa Senhora! Se eu sou torcedor corintiano, economize o ingresso. Vai ficar com raiva do time. E teve uma coisa, né, Seródio? Ainda tomou um gol lá que foi bem anulado, na minha opinião. Havia impedimento, na minha opinião, né? Muita gente discute agora até com o VAR, né? Não tem mais jeito. A chance de recuperação é agora terça-feira contra o Nacional do Paraguai. É melhor time do que esse Racing aí. Mas é Nacional do Paraguai. Dá para fazer alguma coisa Já em casa. chegou em final. Já, mas só que tem uma coisa, viu, Seródio? Diante de tudo isso que você falou, primeiro, o Antônio Oliveira realmente é um técnico que em Portugal não tem nenhum valor em termos de currículo, com O todo respeito. Gesualdo que trouxe ele E mais do que isso, né, Seródio? Ele é filho para do ser Tony. auxiliar. Para se auxiliar. Ele é filho do Tony, que foi um grande jogador do Benfica, foi jogador de seleção, realmente, mas ele não conseguiu ser como jogador, nem passou perto do pai. E como treinador está aí iniciando. Fez um bom trabalho no Cuiabá, que é um time diferente, de forma muito diferente do Corinthians. A pressão é menor, os objetivos são menores, se bem que no ano passado ele fez um trabalho melhor que os técnicos do Corinthians. Chegou na frente no brasileiro, pelo menos. Mas realmente, ao começo, o jogo de ontem, o segundo tempo até que melhorou um pouquinho. O primeiro foi ridículo. Ou O seja, ridículo. é muito pouco para um Corinthians que pensa. E a Sul-Americana, vamos combinar. Das competições que o Corinthians vai jogar, Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, teoricamente o Corinthians podia brigar na Sul-Americana. A Sul-Americana. Na Copa do Brasil, pode passar mais algumas fases, mas eu não vejo o Corinthians na semifinal, por exemplo, da Copa do Brasil. Com todo o respeito, e você conhece o Corinthians melhor que eu, sabe que o Corinthians, quando embala, é realmente um trem descarrilhado, sai da frente, que ele vai atropelando, a torcida leva, tem histórico disso, é verdade. Só que eu não vejo, data hoje, o Corinthians disputando algo importante na Copa do Brasil, nem chegando à semifinal, que daria mais dinheiro. No Campeonato Brasileiro, com esse time, é brigar de Sul-Americana meio de tabela para baixo também. Ou seja, é só tentar brigar por uma outra Sul-Americana. Para a Libertadores do ano que vem, o caminho seria a Sul-Americana. Mas a primeira imagem foi muito ruim. Muito ruim. E é engraçado, né, Seródio? O jogador, o treinador, né, os clubes em geral, né, reclamam quando ficam muito tempo sem jogar. E quando jogam muito, reclamam que querem tempo para treinar. Tiveram tempo para treinar e, na verdade, não teve nada de novo, não acrescentou nada e nem entrosamento a gente viu, né, Seródio? Erro de troca de passe. É, isso é entrosamento que não teve. Meu Deus. E tem uma coisa que eu gostaria de saber. O tal do Hugo foi contratado, mas é um coadjuvante. Coadjuvante por coadjuvante, esse Matheus Bidu é muito melhor. Eu Não, acho que não. os dois se equivalem, hein? Não é um Vladimir. Não, não é isso que eu falei. Mas é Nem o um Fábio pouco Santos. melhor do que o tal do Hugo. O tal do Hugo é um balde. O Matheus Bidu é um balde com rodinha. É, o Olha, Corinthians está mal, mudou a né? direção do Corinthians, mas não mudaram as burradas. Continuam fazendo burrada. Uma atrás da outra na contratação, no técnicos que chega. Não mudou nada. Só mudou o personagem. É verdade. E o Corinthians terá de novo um tempinho a mais para treinar, para trabalhar e para ver se dá uma Mas não resposta em casa adianta agora nada. Não. contra o Nacional do Paraguai na terça-feira, dia 9. Essa é a expectativa. Esse grupo não é tão difícil. Ontem, o Argentino Júnior ganhou no Paraguai do Nacional 3-2, ou seja, já largou na frente nesse grupo. É bom lembrar
que só o primeiro passa, né, Serote? Só passa Sim. um. Então, o favorito nesse momento, nesse grupo, data hoje, é o Argentino Júnior, E que tem será o uma adversário. pendência contra o Corinthians, né? Isso. E é de quem mesmo? Do Vera? Tem a E o, pendência, tem bronca do Corinthians. e o Argentino Júnior joga contra o Corinthians, recebe o Corinthians lá dia 23. Ou seja, o Corinthians vai fazer nessa primeira, vamos dizer, esse primeiro turno do torneio, ele tem 2 jogos fora. Um já foi ontem, e o próximo vai ser dia 23. Mas tem o Nacional em casa e depois vai receber, é claro, esses 2 times em casa também. Ou seja, ele pode decidir em casa. Mas para isso, ele não pode jogar tão mal quanto ontem. Eu não posso nem falar do resultado. O problema foi o futebol, o desempenho foi horrível. Eu vou falar do resultado dos outros brasileiros na terça-feira. Na Copa Sul-Americana, o Internacional só empatou 100 gols com o Belgrano. Foi Também mal, um resultado horrível. mal. O Atlético Paranaense fez a parte dele, ganhou de 4-1. Mas Esse foi o ganhou, melhor brasileiro nos torneios da Comebol ontem, nas estreias do fase de grupos dos torneios da Comebol, que reúne Libertadores e Sul-Americano. A melhor estreia brasileira foi do Furacão. mas também o adversário foi o do Sport Emiliano. Mas tem que fazer, ué. É desse jogo que você tem. Ué, a diferença é Na, nisso aí, Liberta, 4 gols. na Libertadores da América, o Grêmio do Renato Papão Gaúcho perdeu de 2-0 para o Strongest, na Bolívia, Um time reserva. time reserva. E o Flamengo de Tite, outro Papão, empatou com o Milionários 1-1. Quase perdeu o jogo, Cerote. Quase perdeu o jogo. Esses são os brasileiros na abertura dos torneios sul-americanos. Tomara melhore e muito, Cortador. Verdade. E o Grêmio deu a justificativa, né, de que sábado vai ter a decisão do Gaúcho contra o Juventude. Primeiro jogo lá em Caxias foi 0-0 sábado passado, e agora sábado que vem, no próximo sábado, vai jogar no estádio do Grêmio, na Arena do Grêmio. O Grêmio deve ser campeão. E o Renato Portaluppi deixou todo o time titular e também as opções da reserva aqui, levou um time C praticamente e levou um monte de garoto da base para esse jogo. Ou seja, foi uma derrota programada. Ele está tentando vender que lá na altitude seria difícil mesmo e que agora ele vai reverter em casa. Se reverter, ok. Se não reverter, vai para a conta dele esse resultado de ontem, né, Cerote? Se reverter, estrategista. É, Se não reverter, é burro mesmo. é isso aí. Valeu, Cortador. Manda um recado pro pessoal. Um abraço, gente. Amanhã estaremos de volta para falar um pouco mais de futebol. Tem também Libertadores continuando, Sul-Americana, enfim, tem muita coisa acontecendo nesse futebol brasileiro, muitas denúncias vazias, denúncias não confirmadas, que a gente também vai tratar de temas mais à frente também. Um abraço, meu caro Fábio Cerotti, foi bom te ver de novo. Se cuida aí, um abração para todos vocês. Um beijo no coração de vocês. Eu peço que perdoem a minha falha. Se Deus quiser, estaremos juntos daqui para frente. Tchau, tchau. Um beijão.